Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, de volta por aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar sobre sociologia e vou falar sobre um tema que eu tenho estudado nos últimos dias em sala de aula com os meus alunos, que é a solidariedade na perspectiva, na visão do sociólogo francês, o Émile Durkheim. Só para lembrar você, Émile Durkheim é um dos pais da sociologia, ok? Provavelmente você já sabe disso, e ele considera que as normas e os padrões sociais é que determinam a consciência do indivíduo, ou melhor, determinam a conduta individual. Provavelmente você já se deu conta de que esse é o olhar de Durkheim sobre a sociedade. Para ele, o indivíduo é apenas um fruto das produções sociais. Sendo assim, nós precisamos considerar que ele estudou mais a fundo como as sociedades se desenvolvem. Ele falou sobre isso, sobre o desenvolvimento das sociedades, em uma das suas obras chamada A Divisão do Trabalho Social, trazendo aqui para o português. E o Émile Durkheim, ele chegou a uma conclusão que a sociedade ela é dividida, em dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Agora, antes de definir esses dois conceitos, eu preciso esclarecer a você que quando nós falamos sobre solidariedade, na ótica do Émile Durkheim, não estamos nos referindo àquele tipo de solidariedade que provavelmente você está acostumado a ouvir, na perspectiva do senso comum. Se a gente sai na rua e pergunta para as pessoas o que é a solidariedade, provavelmente as pessoas dirão que é aquele sentimento que as leva em auxílio, em direção ao outro. Ou então a solidariedade é fazer o bem, é ajudar as pessoas. Bom, não é disso que se trata a solidariedade aqui. Não é esse conceito moral e religioso de solidariedade que Durkheim está tratando. O Durkheim ele diz que a solidariedade ela é basicamente uma forma de organização da sociedade. Ou seja, uma socialização, ou melhor ainda, um grau de consenso produzido entre os indivíduos. Sendo assim, quando eu falo de solidariedade, me refiro a essa liga que une os indivíduos. Vocês perceberam a diferença da solidariedade para o Émile Durkheim e a solidariedade no senso comum, ou a solidariedade aí nos conceitos que nós já utilizamos no dia a dia? Tem uma diferença, e essa diferença é o que vai mostrar como essas sociedades se organizam. Por quê? Porque para o Durkheim, as sociedades elas se organizam de duas maneiras. A solidariedade mecânica, que é aquela solidariedade proveniente das sociedades ditas primitivas, arcaicas ou tribais, e não é que ela não esteja presente, ela pode estar presente, ok? Mas ela vem desse modelo dessas sociedades primitivas, e essas sociedades primitivas, elas se organizam basicamente de um modo robótico, ou seja, pegando aqui como exemplo a tribo indígena. O que acontece em uma tribo? Tem pouca individualidade, pouca divisão do trabalho social, baixa divisão do trabalho social. Sendo assim, em uma tribo indígena, basicamente, os homens caçam, as mulheres ficam em casa. Ponto. Simples assim. Existe pouca individualidade, existe pouca atração do indivíduo, existe, na verdade, uma divisão de trabalho extremamente limitada e as coisas funcionam dessa maneira quase que robótica. Ou seja, os indivíduos que participam da solidariedade mecânica, eles compartilham das mesmas ideias, dos mesmos valores, das mesmas crenças, então eles se reúnem sobre o teto da mesma religiosidade, eles trabalham com os mesmos propósitos. O indivíduo não tem vez na solidariedade mecânica. O que vale é a consciência do todo. O que vale é a consciência do grupo e não do indivíduo. A metáfora que podemos utilizar para exemplificar a solidariedade mecânica é a metáfora do relógio. Como é que funciona o relógio? Todas as engrenagens estão ligadas, cada uma com o seu papel, ok? Mas elas trabalham para que o relógio ande como se fosse uma engrenagem totalmente morta, digamos assim. Ou seja, tudo funciona de uma maneira automática, de modo que se uma peça não funciona, simplesmente ela é substituída por outra peça para fazer a mesma coisa, para que o relógio funcione. Essa seria a solidariedade mecânica. Baixa divisão do trabalho social, pouca consciência individual, as crenças são as mesmas, os conceitos religiosos são os mesmos, eles são parecidos basicamente em
tudo funcionam automaticamente em prol do coletivo, mas o indivíduo ele não tem vez na solidariedade mecânica. E aí o Durkheim diz que existe um outro tipo de solidariedade, essa é a solidariedade orgânica, ela nasce nas sociedades ditas complexas e tem uma diferença, tem muitas diferenças da solidariedade mecânica. E uma dessas diferenças é que a consciência individual, ela se manifesta de uma maneira muito mais intensa. Por quê? Se na solidariedade mecânica nós temos o conceito do relógio, para exemplificar, na solidariedade orgânica nós temos o exemplo de um organismo vivo, de um corpo, onde cada membro está funcionando ativamente de uma maneira viva, como acontece exatamente no organismo. O próprio termo nos remete a esse exemplo, ok? E esses membros, eles têm as suas funções individuais, mas estão todos interligados. Então o braço precisa da perna, a orelha precisa dos olhos, ou seja, todos estão ligados, cada um tem a sua função, mas eles precisam um do outro, né, para que a coisa funcione adequadamente. Por exemplo, o médico precisa do pedreiro, que precisa da faxineira, que precisa da dona de casa, que precisa do professor, que precisa do aluno. Olha só, existe na verdade uma conexão. Agora, cada um tem a sua individualidade. Na solidariedade orgânica, que acontece nas sociedades modernas, cada pessoa se manifesta conforme a sua consciência. A consciência do indivíduo é muito mais acentuada. Então eu citei que na solidariedade mecânica, o que acontece? Homens caçam, mulheres ficam em casa. Claro que é um exemplo. Na solidariedade orgânica, mulheres podem sair para a rua, podem virar presidente, podem virar advogadas. O homem pode ficar em casa se ele quiser, cuidando das crianças, ou pode sair para a rua, pode virar doutor, pode virar gari. Enfim, existem múltiplas funções daquele organismo. Esta é a solidariedade orgânica, né? Ou seja, os interesses individuais são bastante distintos e a consciência de cada indivíduo, ela prevalece. Vocês perceberam então os tipos de solidariedades? A mecânica, que acontece nas sociedades primitivas, onde basicamente tudo acontece de uma maneira igual, robótica, e os indivíduos que ali estão, eles fazem parte de uma engrenagem, de modo que se esse indivíduo não corresponder às expectativas do grupo, ele é excluído, ou ele recebe um tipo de sanção, ele é punido de alguma maneira, ok? E a solidariedade orgânica, ela é um organismo vivo. Várias pessoas estão trabalhando com múltiplas ideias e todas com as suas consciências trabalhando em prol do individualismo, ok? Mas esse individualismo acaba correspondendo também aos interesses sociais, de modo que o melhor exemplo é exatamente o corpo vivo, onde existem vários órgãos, todos trabalhando em prol do corpo. Nesse caso, o corpo, o tecido social. Ok? Então, sobre solidariedade mecânica e orgânica, é isso que eu tenho para dizer. Claro que aqui eu estou resumindo para o vídeo não ficar cansativo, mas eu espero em próximos vídeos trazer mais conceitos sobre isso. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, assim você fica notificado toda vez que eu postar alguma novidade por aqui. Espero que você tenha gostado, passe adiante, nos ajude a espalhar esses conteúdos aqui pela internet. Um abraço para você, muitíssimo obrigado, tchau, tchau.